Daniel, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Rivaroli? Já recebemos alguns presidenciáveis aqui na RIC TV Record, no 8 em ponto. Hoje a gente recebe Álvaro Dias, que tem uma ligação muito mais forte com o Estado. É claro, né? Há pouco eu entrevistei o senador Álvaro na Rádio Jovem Pan e um número me chamou a atenção. Ele disse que está cumprindo o 42º ano de mandato consecutivo. Senador Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República, obrigado pela presença aqui à RIC TV. Eu é que agradeço e, evidentemente, são anos de mandato conferidos pelo povo do Paraná, que eu agradeço, sou muito grato. É a razão, inclusive, de estar eu cumprindo agora essa missão, tentando colocar o Paraná no cenário nacional, no comando da administração pública brasileira, porque esse estado sempre foi, segundo todos os paranaenses, sempre foi colocado no plano secundário, produz muito e recebe pouco em troca. Então, é uma grande oportunidade que o Estado tem, não pode desperdiçar. É por esta razão que nós sempre sonhamos com a unidade paranaense ou a unidade paranista, né, em torno de um projeto nacional que possa ter consequências extremamente positivas, favoráveis ao nosso Estado. Senador, o senhor está falando para o Paraná inteiro agora. As pessoas estão em casa, no seu trabalho. Eu queria que o senhor explicasse qual é a diferença do Álvaro para os outros candidatos. Por que o eleitor paranaense deveria optar pelo seu nome lá em outubro na urna eletrônica e não por um outro? Para que o eleitor conheça bem o postulante, não basta ouvi-lo durante a campanha. O que é mais importante não é o que ele está dizendo agora, é o que ele fez antes. Então, esse histórico, esse itinerário percorrido. Por isso que é inteligente o povo brasileiro quando diz na pesquisa que exige passado limpo e experiência administrativa. Ao falar em experiência administrativa, o eleitor está dizendo que sabe das dificuldades que o Brasil está vivendo. Nós estamos mergulhados num oceano de dificuldades, são dificuldades quase que intransponíveis. Sem experiência administrativa e honestidade, nós não vamos mudar o Brasil. Agora, qual é a diferença da nossa proposta? Para aqueles que acreditam, né, na proposta de um candidato. Qual é a diferença? A minha proposta é de rompimento, é de ruptura, é de substituição desse sistema. Esse sistema de governança que é corrupto e incompetente, ele fracassou. Esse sistema é uma fábrica de escândalos de corrupção. É a matriz dos governos incompetentes ou dos desgovernos que levaram o país a este caos administrativo, a essa tragédia política. Então, ninguém propõe rompimento. E quem propõe, como eu, às vezes é acusado de ser a negação da política, está negando a política, contraria os nossos interesses. Eu estou negando a política da corrupção, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, da relação promíscua entre os poderes, que levou o país a um déficit público monumental e histórico, e que levou a dívida pública brasileira a um crescimento estratosférico. Nós temos hoje uma dívida de 4 trilhões e 900 bilhões. Há 10 anos nós tínhamos uma dívida de 1 trilhão e 500. Portanto, veja o que fizeram com o Brasil. O que esse sistema fez com o Brasil. Hoje alguns ladrões estão sendo presos, outros ainda serão, da política e fora dela. Mas certamente, se nós não acabarmos com esse sistema, e aí está a diferença, ele continuará fabricando novos ladrões do dinheiro público, novos barões da corrupção. Então a diferença é, quem quer romper com esse sistema e quem quer manter esse sistema sendo sustentáculo dele e usufruário, beneficiário dele. O senhor fala no rompimento desse presidencialismo de coalizão, de trocar Exato. Cargo por apoio. Na eventualidade de Álvaro presidente do Brasil, tem um outro lado, o senhor terá de dialogar com o Congresso Nacional. Em rompendo com a política tradicional, como conversa com um Congresso acostumado com a boca aberta a sempre receber o dinheiro do outro lado? Há os que desacreditam desta possibilidade, né? Muitos entendem ser impossível e imaginam que é preciso conviver nesse ambiente de promiscuidade, né? Aliás, rimando promiscuidade com governabilidade, em cima de um balcão de negócios onde se barganha o voto, o apoio do partido, nesse fisiologismo que leva políticos como manada de elefantes a correr para a sombra do poder para se beneficiar dos seus favores. Então, muitos consideram isso impossível. Eu não, eu acredito. Se não acreditasse, não seria candidato.
Por que eu acredito? Porque a população, a sociedade brasileira hoje é uma sociedade em movimento. Ela está mudando. Começou lá em 2013, multidões nas ruas. Depois, a exigência de mudança de comportamento mesmo dos políticos. Aqueles que não mudarem serão atropelados. Eu tenho essa percepção, está aí no inconsciente coletivo, que há um movimento inarredável, irreversível de mudança. E quem tiver o apoio, o presidente da República, que apresentar as suas propostas de mudanças, primeiramente a sociedade, dialogar com a sociedade, tiver capacidade de comunicação para convencer os brasileiros que essas propostas de mudança são favoráveis e são inevitáveis, são imprescindíveis em relação ao futuro dos brasileiros, terá o apoio da população. Essa é a arma mais poderosa que tem um presidente da República, o apoio da população. E isso iria interferir no Congresso? Exatamente. Com o apoio da população, você vai ao Congresso. E aí o Congresso não rema contra a maré. Eu conheço bem o Legislativo. Dizem, o Legislativo é corrupto. Há corrupção lá, sim, mas porque do outro lado da rua há o corruptor, o grande corruptor, que é o presidente da República. Eleja um presidente honesto, com coragem de promover mudanças, e o Congresso vai reabilitar sua imagem diante da sociedade, porque ele dança a música que toca a presidência da República nesse sistema presidencialista que é de muito poder. Portanto, eu acredito, se não acreditasse, não seria candidato. Sobre o Paraná, senador Álvaro, como é que o senhor pretende trabalhar a questão aqui dos apoios na conversa com seu irmão, Osmar Dias, com o candidato Ratinho Júnior, Cida Borghetti? Como é que o senhor pretende jogar o tabuleiro aqui? Bom, o meu partido, Podemos, ficou isolado, né? Então, nós só temos um candidato majoritário, que é o Oriovisto Guimarães, candidato ao Senado. Um grande candidato, um homem preparadíssimo, que engrandece a política, traz uma experiência do mundo empresarial para a atividade pública, mas a experiência de alguém que nunca se descuidou da atividade pública, sempre esteve entendendo, analisando, compreendendo, avaliando os caminhos possíveis, e hoje vem para contribuir. Por isso eu aposto muito nessa pré-candidatura do Oriovisto Guimarães. Em relação ao governo, nós vamos ter um pouquinho de paciência, vamos aguardar um pouco, porque é um projeto nacional que não pode sofrer prejuízos e há, obviamente, o interesse de que o Paraná seja bem governado. Mas nós temos ainda um tempo e podemos aguardar um pouco mais. Na questão nacional, o nome que aparece mais próximo de uma eventual coligação com o senhor é o do presidenciável Flávio Rocha. Conversou conosco aqui no 8 em Ponto, ele é do PRB. O senhor acha que essa união é possível, senador? É muito possível. Nós estávamos conversando com o PRB já há algum tempo, antes da janela se abrir para as mudanças partidárias, e estava avançando bem o entendimento. Depois veio a filiação do Flávio Rocha, e nós tivemos, então, a partir daí, a cautela de respeitar uma postulação. Eu nunca subestimei ninguém. Sou subestimado às vezes, né, como no início desse processo, mas quando subestimam, trazem energia, né? Mexem com o brio, né? E eu não subestimo ninguém, eu valorizo. Então, eu valorizo a candidatura à presidência da República do Flávio Rocha. Mas há possibilidade de um entendimento. Quando se busca uma convergência, nós temos pontos em comum, né? Muito mais estabelece convergência do que distanciamento. Então, há a possibilidade. Nós vamos continuar conversando. Essa eleição, ela, de certa maneira, ela lembra mais a eleição de 89 do que as eleições passadas. Nós temos muitos candidatos à presidência. Temos uma eleição mais pulverizada. Ao mesmo tempo, a população está na tampa com a classe política, senador. Ninguém... Demais. Todo mundo... Para conversar no período eleitoral, o senhor vai usar que caminho se tiver um tempinho pequeno na televisão? É difícil, né? Eu acho que essa vai ser a eleição mais importante desde a redemocratização do país. Então, a mídia nacional vai oferecer mais espaço. Nós teremos mais entrevistas, mais debates, o noticiário estará mais presente na atividade dos candidatos principais, pelo menos, né? E eu acho que com isso nós conseguiremos chegar a todos os brasileiros nesse período de alguns meses até a eleição. A campanha mesmo para valer começa depois da Copa do Mundo. Nos próximos meses, né, até
o final da Copa, o futebol deve ser preponderante na discussão popular, né? Depois nós teremos certamente mais ambiente para a discussão política. E eu imagino ser possível chegar a todos os brasileiros com a boa notícia. A má notícia corre depressa, né? Você não precisa de muito esforço, não. Agora, a boa notícia precisa de muito esforço para fazer com que ela chegue a todos os brasileiros. Mas é um momento muito importante para o Brasil, é um momento crucial em relação ao nosso futuro. As pessoas conscientes, lúcidas, não podem se omitir, devem ser protagonistas, devem tentar influir para evitar a reedição da tragédia que nós estamos vivendo. Muito bom. Senador Álvaro Dias, muito obrigado pela presença aqui à RIC TV. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. E é evidente que nós temos esse sonho de unir o Paraná em torno de um projeto paranaense para se chegar à presidência da República. Muito bem. Ô, Rivaroli, sempre importante ouvir o senador Álvaro Dias, e mais ainda agora, nesse momento em que ele é pré-candidato à presidência da República nas eleições de outubro.